Salve galera, Beto falando, bem-vindos ao canal Clube Indie Gamer Studios. No vídeo de hoje trago para vocês mais uma videoaula de tutorial de como criar um jogo na GDevelop 5. E hoje eu vou explicar para vocês sobre os 6 diferentes tipos de sprites que podemos utilizar aqui na GDevelop. Bom, já estou aqui com minha cena pronta, tá? Vocês estão seguindo aí nosso tutorial, vocês já sabem como chegar nessa parte aqui. E ativar a grade, que é só clicar aqui, ó. Ela vai vir assim, quando você cria uma cena. Só a gente vir aqui, clicar aqui e mostrar grade. Isso aqui facilita muito para que a gente possa organizar nossos objetos. Objetos é tudo aquilo que está na cena. Literalmente tudo que está na cena é um objeto diferente. E os sprites não são diferentes. Os sprites é tudo aquilo visual que está no nosso jogo. Aqui nós temos o sprite normal, sprite em grade, painel de sprite, caixa 3D, modelo 3D e mapa de telhas. Eu vou explicar cada uma dessas 6 aqui. Vamos começar aqui pelo sprite, objeto animado que pode ser usado para a maioria dos elementos de um jogo 2D. Não necessariamente ele precisa ser animado, mas vamos lá. Vamos clicar aqui nele, vou escrever aqui herói. Ele vai ser um personagemzinho. E esse aqui que eu coloquei aqui. Essa página aqui, esse arquivozinho aqui, eu vou deixar ele na descrição do vídeo, caso vocês queiram usar o mesmo da minha aula. Mas vocês podem usar o sprite que vocês quiserem. Vamos aplicar. Aplicar novamente. E clicando aqui, arrastando, ele vai para nossa cena. Ele tá com um tamanho bem pequenininho, mas se a gente esticar ele um pouco, mas na mesma direção dos quadros, ele vai ficando mais visível. Vocês estão vendo? Só que eu não posso esticar muito, porque senão ele fica feio. Olha, agora tá feio. Porque pixel art geralmente é um desenho pequeno. Você pode pegar um desenho melhor quando for uma arte em HD, esse tipo de coisa. Mas vamos utilizar aqui o pixel comum, né? O segundo, ele seria o sprite em grade. Exibe uma imagem repetida ao longo de uma área. Esse sprite em grade, vamos selecionar aqui esse chão que eu coloquei. Vamos aplicar. Eu vou escrever chão. Chão. A diferença do sprite em grade é que ela é uma imagem que ela não se estica quando a gente aumenta ela. Na verdade, ela se duplica. Então ela é muito utilizada, ela pode ser utilizada para fazer o chão e para fazer também o fundo, que é o cenário, o nosso background. Aquela imagem que fica lá atrás, lá passando, enquanto a gente está avançando no jogo. Então eu vou esticar aqui, ó. Se eu esticar para o lado, ela vai se duplicar. Se eu esticar para baixo, ela também vai se duplicar. Por isso é muito utilizado o sprite em grade para facilitar a gente criar um chão, um cenário. Bom, continuando, o próximo objeto de sprite que vamos utilizar é o painel de sprite. Opa, peraí, esqueci de ler aqui. Painel de sprite, uma imagem com borda e canto, que são esticados separadamente da imagem completa. Bom, vamos adicionar aqui a casa que eu criei. Que eu coloquei aqui, vai ser essa casa aqui. Vou dar um aplicar, vou mostrar uma coisa pra vocês. Se eu arrastar ela pra cá, ó, a casa ela tá aqui. Só que diferente do sprite normal, se eu esticar ela não vai ficar deformada. Tá vendo? Ela vai sempre tentar se aumentar e esticar da mesma proporção que a imagem principal. E diferente do sprite em grade, ela também não vai se duplicar. Ela não fica tão deformada quanto o sprite comum. Bom, vou adicionar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Bom, vocês estão vendo que ela cobriu o nosso personagem sprite comum. É por causa da camada que ela tá. Ela tem que ficar na camada sempre abaixo dos personagens que vão aparecer na nossa cena. Bom, próximo objeto de sprite, ele vai ser um bem interessante, que é uma caixa 3D. Por mais que ela seja uma caixa 3D, eu posso sim utilizar ela em um jogo 2D. Eu vou aqui adicionar ela aqui agora. Vamos clicar aqui nela.
caixa 3D, uma caixa com imagem para cada face. Ou seja, nós temos aqui a face frente, trás, esquerda, direita, cima e baixo. Ou seja, eu tenho aqui uma coisa, objeto perfeito para isso. Nós vamos aqui adicionar aqui o mesmo sprite em todas as direções. Ele vai ser a caixa, nossa caixinha aqui, ó. A caixinha na traseira, na frente, na traseira. Como é uma imagem que eu já tenho, eu não preciso ficar toda hora escolhendo o arquivo. Eu posso clicar aqui, ó, em recurso de objeto. Que ela vai aparecer, vai aparecendo todos os objetos que eu já usei nas aulas. Mas como for uma coisa nova, ela vai sempre aparecer aqui, ó. Apareceu um montão porque eu sempre utilizo a mesmo save de aula. Mas vou clicar aqui que é mais rápido. Superior. Inferior, que é baixo. E vamos aplicar. Pronto, já aplicamos. Nossa caixa está aqui. Vocês estão reparando que ela agora é um objeto 3D, ó. Deixa eu girar ela aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho cima, trás, baixo, frente, todos os lados da minha caixa. Eu vou adicionar ela aqui na nossa cena para ficar mais visível. Vou dar aqui um play para vocês verem, ó. Vocês estão vendo aqui que tem a parte de cima, tá? Ela vai ter a parte de baixo. E é um elemento 3D que eu posso colocar ele num jogo em 2D também. Quando eu chegar na parte de aulas em 3D, eu vou explicar melhor sobre esse tipo de coisa. Vamos para o próximo objeto em cena, que ele é literalmente um modelo 3D, que é esse aqui, ó, um modelo 3D. Um modelo 3D animado ou não, útil para a maioria dos elementos de jogo em 3D. Porém, eu também posso utilizá-los em um jogo em 2D. Ó, vou adicionar aqui, ó, um modelo que eu selecionei aqui para vocês, que é um dinossauro. Ele também vai estar no arquivozinho que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Ó, ele tá aqui. Vamos dar um aplicar, porque diferente do... Isso aqui é um bug que dá na GDevelop, que ele não... Que ele não aparece. Pra vocês talvez não vai aparecer isso, mas... Ou vai, não sei. Vamos arrastar aqui pra nossa cena. Vocês estão vendo como é que ele tá. Eu vou dar um play aqui pra vocês verem como é que ele tá melhorzinho. Por quê? Porque quando é um jogo como objeto 3D, jogos no 3D da GDevelop sempre são um tipo de top-down. Porém, eu posso utilizá-lo num jogo em 2D. É só eu clicar aqui, ó, na propriedade dele. Vocês estão vendo aqui, ó, o X está em 90, eu vou botar 0. E vou botar em 90 no seu Y. Vamos dar um aplicar. Espera aí. Ele não ficou ainda na vertical. Então vamos clicar novamente. E vamos tentar clicar... Ah, tá. Porque aqui, ó, é 0 também. Tem que estar 0 no Z, 0 no X e 90 no Y. Isso vai fazer com que ele fique na vertical. Eu posso esticar aqui, ó. Olha que legal. E eu posso utilizá-lo num jogo em 2D. Ó, um jogo em 3D. E os elementos em 3D na GDevelop eu posso baixar direto da sua loja. Se eu clicar aqui no criar um objeto, eu vou na loja de ativos. E aqui eu já tenho aqui, ó, várias coisas de objeto 3D. Vou escrever aqui 3D. Tá? Vamos esperar ele carregar um pouquinho. Vamos escrever agora, selecionar gratuito. E já temos vários elementos aqui de objetos em 3D. Inclusive aquele dinossaurinho lá, eu não lembro onde eu peguei ele, mas eu peguei dessa loja aqui também. Temos robôs, monstros, personagens, temos muita coisa aqui em 3D. Espera carregar? Não vai carregar. Deu uma bugada aqui. Não tem problema, era só isso que eu queria mostrar. E digo mais, olha, que legal que é o 3D aqui nesse jogo. Tá vendo que quando você baixa pela loja da própria GDevelop, ele já vem configurado com todos os movimentos. Eu não preciso adicionar nada, é só colocar aqui, ó, clicar aqui, ó, escanear a animação faltando. Ele não tem nenhuma animação ainda, mas se eu clicar, ele já vai aparecer todas as animações que tem naquele objeto 3D ali.
eu tenho aqui, ó, animação 0. Eu vou botar aqui na animação 0. Entendeu? Aqui, essa aqui. Velociraptor Hydri. Hydri quer dizer que eu quero ele parado. E eu vou levantar ele lá pra cima, tá? Porque ele tem que ser a ordem da primeira. E vou clicar aqui em repetir. Porque ele de parado eu movimento ele parado, literalmente. Vamos clicar em aplicar. Olha o que vai acontecer. Nosso dinossauro já está se mexendo. Só que ele está com a ordem Z. É a ordem disso aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Porque diferente de objeto 3D para 2D, ele não tem ordem Z. Ele tem que afastar e arrastar ele. É diferente desses daqui, mas aqui dá pra perceber melhor. Olha que legal. Olha, ele está se mexendo. Ainda não tem nenhum comando pra ele. Depois eu vou colocar. Deixa eu mudar eles de lugar. Vou botar o aqui pra cá, esse aqui pra cá. E a minha estátua pra cá. Minha casinha pra cá. Prontinho. Por último, galera, eu tenho aqui o objeto em cena. Que ele é o sprite mapa de telhas. Mapa baseado em grade construído a partir de tiles reutilizáveis. Isso significa que quando você às vezes baixa uma imagem para um sprite, ele vai vir cheio de desenhos aleatórios de uma mesma imagem. Vou clicar aqui, selecionar uma imagem aqui, e ela vai vir assim, ó. Vou clicar aqui em visualizar para vocês verem melhor. Cadê editar? Ela vai ficar assim, ó. Às vezes você baixa uma imagem e a imagem tá assim, ó. Tá vendo? É cheio de coisinha. E a GDevelop, ela tem já uma própria função para que você possa ler esses itens aqui. Por isso você utiliza esse mapa de telhas. Olha que legal. Já ficou tudo aqui, ó. E eu vou selecionar ele por partes, por pixels diferentes. Eu vou clicar em aplicar, tá? Eu vou arrastar ele para aqui para minha cena, mas não vai ficar na frente da minha tela. Porque eu preciso clicar nele para selecionar ele e vai aparecer essa área aqui, ó. Vocês estão vendo? O pixel dá pra ver que tá em 16 por 16. Deixa eu ver aqui, se eu selecionar aqui, a configuração de grade tá 32 por 32. Então acho que se eu clicar aqui, ó, 32, já vai ficar um tamanho melhor para a gente utilizar nossos sprites aqui. Selecionando ele aqui, ele vai aparecer aqui, ó. Ah, tá, não. Ficou muito grande. Ficou muito grande. Eu vou deixar de volta onde estava. Vou botar aqui 16, tá? Vamos ver aqui. Ó, ficou melhor. Agora sim, ó, 16 está perfeito, galera, 16. Então é só clicar uma vez que ele vai selecionar. E eu arrasto para cá e clico novamente. Se eu clicar novamente, ele vai desmarcar. Para que assim eu possa aumentar o nosso objeto. Eu vou selecionar aqui esse chãozinho, tá? Olha que legal. Vou clicar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou clicar novamente. Ficou muito grande. Ficou muito grande. Deixa eu ser... Ah, eu apaguei tudo. Pera aí. Apaguei tudo. Selecionei aqui. Vamos clicar novamente no nosso chão. Vai 1, 2, 3. Vamos clicar novamente para arrastar. Assim já vamos configurar bonitinho aqui nosso objeto. Cadê ele? Sumiu daí? Ele sumiu daqui. Fica aí, filho. Some daí não. Vou te usar. Vamos botar aqui novamente. Cliquei aqui. Prontinho. Vamos clicar aqui de novo. Cliquei aqui. Bonitinho. Vamos botar uma árvore. Vamos botar uma árvore, ó. Uma árvore aqui, ó. Aqui. Aqui. Ele fica alinhado direitinho, ó. Aqui. Tá faltando aqui o lado. O outro lado. E em cima. Olha que maneiro. E vou botar isso aqui também aqui, ó, só pra brincar. Olha que maneiro, olha que legal. Prontinho. Esqueci de desmarcar pra que não ficasse tudo junto. Eu não posso marcar, eu tenho que sempre aqui, ó. Oxe, sumiu de novo? Eu tenho que selecionar. Tá? Marquei aqui. Pronto. E desmarquei. Pronto. Aí ele vai fixar e se tornar uma imagem só.
Aqui eu esqueci de desmarcar, por isso ficou desse jeito aqui, tudo junto. Outra coisa que também acontece, eu vou remover esse chão aqui, vou jogar ele lá pra cima, pra não sair da cena. E vou arrastar isso aqui esse carinha pra cá. Eu vou criar mais deles pra mostrar um negócio pra vocês, ó. Eu posso só segurar o botão, não preciso só clicar. Só de segurar ele já vai copiar automaticamente, ó. Marquei, pronto, ele selecionou, ó. É tudo uma coisa só. Tudo um sprite só. Só que, diferente do sprite comum, sprite em grade, aqui, ó, se eu selecionar ele e botar um comportamento de plataforma, vou aplicar plataforma aqui, e eu vou aplicar plataforma também aqui no meu... Esse aqui eu vou deletar. No meu carinha aqui, nosso herói. Vou colocar aqui o comportamento dele. Não, vou botar nele não. Vou botar o comportamento nele não. Vou botar comportamento aqui no nosso Velociraptor, para vocês verem que eu consigo adicionar ele num jogo de plataforma. Vou adicionar o comportamento de objeto de plataforma. Vamos dar um OK, eu cliquei. Mas ele cai direto. Tá vendo que ele cai direto? Eu vou botar ele aqui pra cima aqui. Vou botar aqui a minha caixinha, que eu também posso adicionar um comportamento da minha caixinha. Vou botar o comportamento de plataforma atravessável. E vou dar um aplicar. Olha o que vai acontecer. Tá? Eu já posso utilizar o meu Velociraptor em um jogo de plataforma, embora seja um jogo 3D. Só que esse sprite aqui de telha, ele não vai funcionar. Ó, não vai funcionar enquanto eu não ativar a física desse sprite aqui. Para ativar a física dele, eu tenho que clicar novamente no meu mapa de telhas, que é esse aqui, e ele vai selecionar, vai aparecer essa aba aqui. Nela, eu tenho que clicar no objeto que eu quero que tenha física, clicar uma vez, não, com o botão direito do mouse, ó. Ele ficou vermelhinho, eu vou dar um aplicar. Isso vai fazer com que a física seja ativada nesse tilemap, nesse mapa de grade. Eu vou dar agora um aplicar, tá? E agora sim, pronto, agora o chão tá funcionando perfeitamente. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Videozinho curto, rápido, para apresentar para vocês os 6 tipos de sprites que podemos ter aqui na GDevelop 5. Eu achei muito legal isso aqui. Eu fiquei todo bobo quando eu descobri que dava para usar objetos 3D em jogos em 2D, tá? Eu posso fazer a mesma coisa com o chão. Vai ficar muito maneiro se eu botasse um chão, esse chão aqui nessa caixa, tá vendo? Agora dá para ver perfeitamente, ó. Eu consigo ver a frente e cima, lado direito. Isso serve muito bem para poder misturar os jogos, né, de plataforma com alguns elementos em 3D. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!